Estamos de volta com o segundo tempo do Só Esportes. E preste atenção, você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria, pessoal. Entre na página www.sindicomg.com.br e fique por dentro dos benefícios conquistados. Acompanhe também as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor seu sindicato e participe. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E o atacante do Goiás, Eric Lima, desejo da diretoria atleticana, pode ter ficado longe da cidade do Galo, Breno Galante. Em entrevista aí ao jornal O Popular, o jogador disse que se sentiu atraído pela proposta do Atlético, mas que para o time goiano o negócio não era nada bom, Breno. A proposta do Galo ao Goiás foi de empréstimo. O passe do jogador está avaliado em 8 milhões de euros. É um jogador novo, né, que tem vários investidores atrás dele. O Goiás tem todo o interesse de vender ele para o mercado exterior, né? Ainda tem até o dia final de agosto agora, que fecha a janela para ele poder tentar concretizar essa negociação. O Atlético fica distante. O Atlético chegou a oferecer alguns jogadores. A gente sabe aí o nome de alguns. Um até já descartado agora, o Josué, porque fez a sétima partida. Mas seria um grande reforço para o Atlético. Um velocista, rápido, tem boa conclusão. E o Atlético vai precisar disso caso tenha uma ausência do Prato em algum jogo. Então, o Atlético está procurando ainda um jogador de referência para frente, para o lugar do Prato, se precisar. Olha, eu vou falar uma coisa sobre esse jogador. Esse jogador aí vai ser uma grande revelação do futebol brasileiro. Ele já foi, né, o Gão, ano passado. Não, sim, mas eu digo assim, ele vai explodir no futebol brasileiro se ele entrar no clube certo. Sabe, tô falando dele pegar, tipo assim, ser contratado por um Vasco, que hoje não vem numa boa fase, nada disso. Eu digo assim, se ele pegar um clube que realmente tem ali uma estrutura, uma equipe mais ou menos enganjada ali, que possa dar para ele uma liberdade para ele jogar o futebol dele, vocês esperem que esse garoto aí vai explodir no futebol brasileiro. Se o Eric vem pro Atlético, ele jogaria, ele não substituiria, ou talvez o Lucas Prato num eventual necessidade. Eu acho que ele jogaria mesmo como um meia atacante, como ele é, um jogador mais leve, um jogador que joga bem para frente, não é aquele jogador fixo, né? E poderia usar aquele esquema sem aquele jogador de referência dentro da área. Olha, e nessa saída do Michael Suel, eu vou te falar, se ele vem pro Atlético, ele sem dúvida nenhuma, ele já entra e acho que dou 2 ou 3 partidas para ele ter assumido aí a titularidade, sem dúvida nenhuma, porque é um baita do jogador esse ano. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Gão, saber qual foi o prato do almoço dele de hoje? O meu prato? Prato tinha alguns. Taça eu tenho. E o lado de lá, como é que fica? Mas são 3 pratos que você pediu? Pode ser 3 pratos. Agora taça, deixa eu ver. 1, 2, não entendi, você perguntou taça ou prato? Eu tô perguntando sobre prato, ele tá me respondendo de taça, eu tô falando prato de comida. Não, porque tudo bem, pode ter 3 pratos de comida. Aquele tanto de taça pro bebê vinho, beber aquelas coisas. Tem muita taça do lado de cá, assim, entendeu? Mas muita taça. Mas aí é muita taça, gente. É muita taça. Legal, não, Gão? Que foi? Mas ficou ruim a resposta pra você? Ficou ruim. Ficou boa. Ficou boa porque eu gosto de pegar no pé dele, estreita, tá, gente? Aqui estreita o lote, filho. Aqui não. Como é que é que o Álvaro fala? Aqui não, pica-pau. Aqui você quebra o bico, viu, filho? Aqui não. Olha, o atacante Lucas Prato comemorou em muitos gols marcados contra o São Paulo. Roda aí. Importante, sobre todo contra un time grande, la verdad que el trabajo de la semana está dando resultados. Es importante para mí también hacer gol porque el time precisa de eso y yo creo que en un juego tan difícil hacer 3 goles era importante para ficar tranquilo. Quero saber do Breno se o Prato é de primeira? Só bate de primeira? Só de primeira, um grande jogador. Hoje, a gente pegando os números do Campeonato Brasileiro, demonstra a efetividade do Prato. Ele é o maior finalizador do Campeonato Brasileiro, com 31 finalizações a gol, enquanto o segundo colocado é o Pato, com 18. Então, só aí a gente já tem uma noção do que é um jogador se sacar na posição dele. O Breno vai me matar pelo que eu vou falar aqui, mas para mim o Pato é uma pegadinha do futebol nacional. E eu sei que ele gosta do futebol do Pato, eu acho que entendeu, mas, gente, sinceramente... Você não queria o Pato no Cruzeiro? Eu não acho que... Não, de jeito nenhum. Mesmo com a fase ruim do Cruzeiro, eu não queria o Pato aqui. Agora, com toda sinceridade, numa boa, gente, eu nunca vi o Pato fazer absolutamente nada de importante de expressão no futebol mundial como figura principal, só como coadjuvante. Como figura principal, nunca vi chamar. Mas ele fez gol no Cruzeiro, hein? Não, mas fazer gol no Cruzeiro, nessa fase, até eu sozinho faço. Problema nenhum fazer gol no Cruzeiro. Agora o problema é que quero ver a história dele. E aí? O Pato, pra mim, é pegadinha do futebol mundial, gente. Desculpa. Boa noite a todos. O Gão, o Lucha vai ganhar no ano que vem a segundona, o único título que seu time ainda não tem. Não, o Cruzeiro é incaível, irmão. O Cruzeiro é incaível. E se eu fosse... É atleticano, no mínimo, né? Com certeza. Mas se eu fosse ele, não ficava preocupado muito com o Cruzeiro em segunda divisão, não. Porque a última vez que o Cruzeiro esteve perto lá de cair pra segunda divisão, aconteceu um negócio chato, né, irmão?
Gão, e você está confiante que neste final de semana vai virar? Eu acho que nesse ainda não. E, inclusive, o resultado, o que o Cruzeiro realmente tem que fazer para reverter esse quadro é a diretoria celeste chamar a torcida realmente para o estádio. Baixar os preços, fazer promoção assim, mas baixar o preço vertiginosamente, entendeu? Arrumar uma logística de modo que, de repente, o sócio-torcedor não fique lesado, né? Não se sinta prejudicado nesse ponto, talvez levar acompanhante ou dois, dependendo da categoria, como é que fica, lotar o Mineirão. Aí, quem sabe, com essa motivação, os jogadores possam fazer um bom campeonato dentro de casa. Agora, contra o Sport, eu acho muito difícil. Até gosto dessa formação com os três volantes, mas concordo com os meus companheiros que já realmente chamam o Sport pro campo, né? Mas tem que arriscar, porque aquele meio lá com 4-2-3-1 não estava dando certo de jeito nenhum. Agora, a gente tem que lembrar também... Arriscar ou falta de opção? Não, acho que é arriscado. Opção ele tem. Mas eu acho arriscado, mas pelo menos ele não vai no mesmo esquema que estava dando errado sempre. Agora, a gente tem que lembrar também que a torcida do Cruzeiro já vai fazer um manifesto agora no aeroporto, com os jogadores que estão embarcando. A torcida do Cruzeiro vai lá se manifestar, demonstrar que não está satisfeito com o time. A mesma coisa vai ser feita quando eles desembarcarem agora em Recife. Acho isso de uma situação, no momento que o Cruzeiro está, eu, claro, sem violência, tudo bem, respeito, mas não acho que era o ideal. Eu acho que eles tinham que demonstrar, era estar do lado do jogador, para passar uma credibilidade. Tem umas coisas, Breno, no Cruzeiro, e o Gão pode falar até mais sobre isso, quem acompanha, os repórteres que acompanham, talvez a própria equipe aqui da TV Horizonte, uma coisa que a gente não entende, que é chover no molhado, falar isso, todo comentarista fala, mas a gente não pode deixar no programa, já que nós estamos falando do Cruzeiro, falar sobre isso, desde o Marcelo Oliveira, chegando no Vanderlei Luxemburgo, eles não colocarem o Gabriel Xavier jogando com a Arrascaeta. Não é possível. Nós conversamos sobre isso, né? Exatamente. Conversamos sobre isso. Não é possível que os dois não tenham condições de jogar, porque condição técnica, eu já vi ambos jogar e atuar, eles têm. Agora, o porquê, o Gão, dos técnicos não colocarem, aí realmente é uma incógnita. É só quem acompanha treino dia a dia para falar assim, olha, eles não treinam bem, ô Breno. Eu concordo com você. Eu e o Breno conversamos sobre isso também na Web Rádio Fumec, falamos sobre isso. Inclusive, o Breno falou uma coisa que eu falei assim, gente, isso é o ideal mesmo. O esquema do Cruzeiro é 4-4-2 simples, sabe? Com 2 meias, 2 atacantes, 2 volantes ali e tal, entendeu? Com os meias voltando para apoiar. E por que esses meias não podem ser o Gabriel Xavier e o Arrascaeta? Você colocar como atacante, por exemplo, Vinícius Araújo e Alisson. Opção tem, entendeu? Eu acho que tem do Vanderlei Luxemburgo aquele receio de colocar esse time e não sei, de repente o time dá certo. E ele não poder mais usar o Willian e o Damião, que ele insiste, eu não sei porquê. E tem o Denilson Pereira participando pelo Facebook aqui, o Gani fala, boa noite. Apesar das falhas, a defesa do Cruzeiro não está sofrendo tantos gols assim. Perde por 1 gol na maioria das partidas e não faz gols para jogar com 3 volantes. O maior problema é o ataque. Leandro Damião mesmo está penando porque a bola não chega com qualidade no ataque. Eu vou roubar a sua fala só um minuto. À vontade, por isso. Um grande ponto de estar perdendo só de 1-0 chama-se Fábio. Ah, isso é sem dúvida. Porque se você for ver os jogos do Cruzeiro, pelo menos 5 grandes defesas durante o jogo, ele faz. Então eu vou tirar um pouco do mérito dessa defesa do Cruzeiro e vou colocar ela em cima do Fábio. Agora você pode falar. Só lembrar mais uma coisinha. Vou falar o quê? Só lembrar mais uma coisinha. Só lembrar mais uma coisinha. 1-0, perder de 1-0, de 2-1, de 1-0 no Campeonato Brasileiro de ponto corrido é perder 3 pontos todo jogo. Sem dúvida. Assina embaixo com os meus colegas. Tá assinado? Pode assinar? Sem dúvida nenhuma. E após a partida aí contra o São Paulo, gente, no Mineirão, o Lucas Prato aproveitou a folga do Galo até segunda-feira, porque não joga no final de semana, para viajar para a Argentina. O jogador está em La Plata com a família. Enquanto isso, nas lojas do Galo, a camisa número 9 de Lucas Prato é a mais requisitada entre os torcedores atleticanos. A cada 10 camisas vendidas, Breno, 7 são de Lucas Prato. Ele tem tudo para se transformar. Eu não vou dizer ainda que é o grande ídolo da torcida, porque quem vai ver os treinos do Atlético, a gente está lá no dia a dia, a gente vê a fila que é para poder pegar autógrafo com o Vitor. O Vitor ainda é o ídolo do Atlético. Agora o Prato está surgindo aí como a segunda opção e, claro, com essa fase, fazer 3 gols em cima de um São Paulo num jogo decisivo como esse é só alegria para a torcida. Não acho que é só fase, não. Acho que é qualidade. 3 golaços. Claro, o Prato é qualidade mesmo. Mas a fase dele no momento é incontestável. Ele é o maior atacante do futebol brasileiro. Gente, o Prato foi considerado o melhor jogador da Argentina. Aí muita gente falou assim, mas ele não tem estilo de futebol brasileiro. Não existe isso no futebol, né? Ele é um grande jogador, fez 3 golaços no último jogo contra o São Paulo, 3 gols difíceis de fazer, né? O primeiro gol, um gol de raça Se fosse brasileiro, seria titular? Se fosse brasileiro, seria titular absoluto. Na seleção brasileira? Sim. Absoluto. Não seria porque o Dunga é burro. Aí eu não seria porque o Dunga é burro. Aí sim. Não seria por causa disso. Mas se ele fosse um burro com sorte?
Aí seria o Levi. Aí o técnico da seleção seria o Levi Coupe e a seleção brasileira estaria muito melhor do que está. Deixa eu saber do atleticano aqui. Vamos lá. Gostou do Lucas Prato? Nossa Senhora, esse aí... Atlético Vai ser artilheiro acertou. do Brasileirão? Como o Levi fala, apesar dele ser argentino, né? Fazer o quê? Né? Apesar dele ser argentino, é ótimo. Apesar dele ser Mas argentino... teria vaga na seleção brasileira? O Luan falou isso, né? O Luana, o Luan falou Deu que ele aquela teria vaga. misturada, né? Ele falou que ele vai chegar na seleção brasileira, né? E é impressionante como que o Atlético, pessoal, tem uma relação forte com a Argentina, né? Já são E tem dado certo. Nosso. Primeiro que eles se encantaram aí, né, com Minas Gerais, se encantaram aí com a cidade do Galo e realmente é um CT maravilhoso. E a gente, né, o Tem Atlético Estudiantes, o simbiosa. Verón também, né? A Yara hoje ela tá me cutucando direto. Mas então, já que ela me cutuca, eu sou obrigado a responder. Eles gostaram tanto do CT do Atlético, mas tanto do CT, que enfrentaram o Chile na Copa América, que ficou na Toca da Raposa, e perderam. Bonito, gostei. E hoje é sexta-feira. Ah, gente, final de semana tá aí e ainda dá tempo de fazer aquelas compras para curtir com a família, fazer aquele churrasco com os amigos. Então aproveite as ofertas imperdíveis dos supermercados BH, pessoal. Tem filé de peito de frango congelado, o quilo, R$ 6,98. Tem carne bovina chã de dentro, peça pedaço, o quilo, R$ 16,90. Os ovos brancos resinados, a dúzia, R$ 2,98. Tem o arroz pileco nobre, 5 quilos, R$ 10,98. E o suco tchau, gente, 1 litro, R$ 2,38. E os supermercados BH, você sabe, tem sempre um pertinho coladinho em você. E mais música pra gente fechar mais um bloco de Só Esportes. Vamos lá, pessoal. Vou fazer uma própria agora, chama Meia-Noite. Então vamos lá. A noite se aproxima, quando escurecer acabam suas chances. Quando a lua despontar no céu, você sentirá a presença de um romance. Estarei seguindo seus passos, estarei esperando você voltar. Quando a lua lançar seus raios sobre as ruas, eu irei atacar. Quando o relógio bater meia-noite, eu serei o dono do amor. Quando o relógio bater meia-noite, é hora certa pra chamar você. Quando o relógio bater meia-noite, eu serei o dono do amor. Quando o relógio bater meia-noite, é hora certa pra chamar você. Você sentir o calor do sangue correndo em suas veias.